Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga agenda de celebrações do Papa para janeiro e fevereiro. Em Minas Gerais, a solidariedade para pessoas que precisaram deixar as casas devido às chuvas. O Ministério da Saúde reduz para 7 dias o isolamento de casos por Covid-19. Enem 2021. 67% dos inscritos faltaram à reaplicação da primeira prova. Inflação oficial do país fecha em 10,06% e é a maior desde 2015. Você sabe o que é streaming? Vamos conhecer como funciona a tecnologia que dá acesso a conteúdos audiovisuais sem precisar baixar arquivo desejado. Tem solidariedade abrindo sorrisos de muita gente. Você vai conhecer uma das opções para este mês de férias. Um ambiente arborizado para apreciar a natureza e revigorar o corpo e a mente. O Vaticano divulgou a agenda das celebrações do Papa Francisco para este mês e o de fevereiro. Entre as atividades, uma viagem à cidade de Florença, na região central da Itália. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou as celebrações que serão presididas pelo Santo Padre nesses 2 primeiros meses do ano. Após encerrar as celebrações do período de Natal, no último domingo com a festa do batismo de Jesus, o Santo Padre volta a se encontrar com os fiéis na Basílica de São Pedro no dia 23 de janeiro, para o Domingo da Palavra de Deus. Esta celebração foi instituída pelo próprio Papa Francisco e foi realizada pela primeira vez em janeiro de 2022. O Papa pediu que, assim como temos um dia dedicado à Eucaristia, à festa de Corpus Christi, se possa também dedicar um dia à promoção da Palavra de Deus, ajudando os fiéis a amá-la cada vez mais. Já no dia 25, festa da conversão de São Paulo, o pontífice vai até a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Lá, junto com outros líderes de diversas igrejas cristãs, faz uma oração ecumênica e encerra assim a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Em fevereiro, no dia 2, o Papa se encontra com os religiosos na Basílica de São Pedro para a missa na festa da apresentação do Senhor no Templo, dia dedicado à vida consagrada. E no final do mês, no dia 27, o Papa faz sua primeira viagem do ano. Ele vai até a cidade de Florença, região da Toscana italiana. Lá ele conclui os encontros dos bispos e prefeitos do Mediterrâneo, o momento em que certamente vai ser discutida a questão migratória. Para este ano ainda está prevista a viagem ao Canadá, mas ainda sem data publicada. Todas essas celebrações serão transmitidas pela nossa TV e, é claro, também comunicadas através do nosso jornalismo. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias. Olha, da capital italiana, a gente vem para o Brasil. Vamos mostrar agora uma reportagem sobre a situação das chuvas em Minas Gerais. Na verdade, em quase todo o estado, o momento tem sido de solidariedade com aqueles que precisaram deixar as casas. Ficou totalmente tudo perdido lá, que não deu tempo de tirar. Desde domingo, Lídia e o marido estão nesta escola na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Enquanto não é possível voltar para casa, ela e as outras famílias que estão aqui contam com a solidariedade das pessoas. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento, né? Colchão, roupa de cama, roupa de banho. Solidariedade que tem este salão da paróquia Nossa Senhora do Carmo como ponto de apoio. Aqui cada um ajuda como pode e com o que sabe. Dona Valdete é quem tem assumido a missão de fazer a comida da Marmitex. A única coisa que pode contribuir é com a ajuda, né? A gente está aqui para ajudar o povo. Desde as primeiras horas do dia, o movimento é intenso. Seja ajudando na cozinha, no preparo dos alimentos, na separação das doações ou trazendo o que é preciso. União. Essa tem sido a palavra dos últimos dias. A preocupação no caso da paróquia aqui, primeiramente com relação à alimentação, o dia a dia. Então, nós temos essa base que organiza café, alimentação para as refeições do dia. Prepara os marmitex e que são enviados, né, nos lugares mais que tem mais necessidade aqui em torno de nós. Graças a Deus está chegando muita arrecadação, móvel,
Várias das coisas, sabe? Eu sou aposentado, né? Então eu falo o seguinte, viu para a comunidade, tá se precisando, eu tô junto, sabe? Se a gente fazer alguma separação nesse momento que as pessoas precisam, a gente não consegue atender as necessidades delas, vamos atender o nosso egoísmo, né? Isto, com dinheiro ou sem dinheiro, nós estamos fazendo, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, o resultado está saindo. Esse mutirão de solidariedade aqui reflete bem o que tem acontecido em todo o estado de Minas Gerais. Pessoas de todos os lugares têm se reunido para que não haja necessitados entre nós. Através da iniciativa Solidariedade em Rede, as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte buscam oferecer apoio de diversas formas às famílias atingidas pelas chuvas. Esse primeiro momento a gente viu a presença, né? A presença da nossa equipe aqui, dos padres, das suas equipes, dos organismos da Arquidiocese, tentando socorrer no imediato, que é isso aí mesmo. Eu tenho vários pontos de alojamento aqui que são igrejas, vários pontos de doação que são igrejas, são leigos, voluntários. Pequenas ofertas que fazem diferença para Jennifer, para a pequena Sofia e a Letícia, que está para chegar. Faz muita diferença, porque não como só eu e as outras famílias, perdemos tudo, estamos precisando de móvel, alimento, fralda, que tem muita criança. Já faz uma diferença, ajuda, mas com pouco tão com Deus é muito. Deus se fez pobre para estar conosco e pede de nós também essa presença, essa proximidade, essa igreja em campanha, hospital de campanha, como diz o Papa Francisco. A Arquidiocese de Belo Horizonte está recebendo tanto materiais de higiene, roupas, colchões, quanto dinheiro em espécie para ajudar essas famílias. Olha, no site da Arquidiocese, arquidiocesebh.org.br, você encontra todas as informações. Vamos à previsão do tempo para todo o Brasil. O alerta de temporais continua sobre grande parte do país, principalmente no norte, centro-oeste, em áreas do nordeste, sudeste e do sul do país. Eu mostro agora os detalhes de cada região. No norte, a chuva ficará mais concentrada em Rondônia, no sul do Pará e em Tocantins, com máxima de 29 graus em Palmas. Os nordestinos terão mais um dia de tempo instável, com chuva forte na região litorânea, desde o Maranhão até Pernambuco. O sol deve aparecer no centro-sul da Bahia, com máxima de 31 graus em Salvador. No centro-oeste, grandes acumulados ainda são esperados em Mato Grosso e Goiás. Máxima de 24 e mínima de 18 graus em Brasília. Em Mato Grosso do Sul, o sol aparece neste trecho mais claro do mapa, favorecendo as altas temperaturas, fazendo 31 graus em Campo Grande. A onda de calor no Rio Grande do Sul mantém os termômetros elevados na região, com máxima de 35 graus em Porto Alegre. Chove no norte do Paraná e também no leste de Santa Catarina. Agora, vindo aqui para a nossa região, aqui no sudeste a chuva permanece, de moderada a forte em Minas Gerais e São Paulo. Sol no norte de Minas e também no Espírito Santo. Mínima de 18 graus em Belo Horizonte e São Paulo, máxima de 33 graus em Vitória e 31 no Rio de Janeiro. Nossa, que situação é essa, né? No sul do país, terra seca, Yara. Muito seco, sem chuvas e praticamente em boa parte do Brasil a água está chegando, né? Muita chuva. Olha, a gente vai agora a São Paulo com o Danusa Rego, que traz informações sobre o índice oficial da inflação de 2021, divulgado hoje pelo governo federal. Boa noite, Danusa. Boa noite, Ciara. Boa noite, Reinaldo. Boa noite para todo mundo que acompanha o jornalismo da TV Canção Nova. Pois é, aqui de São Paulo nós destacamos a inflação que mexe com o bolso de todos os brasileiros. O IBGE divulgou hoje o índice oficial da inflação de 2021. O índice de preços ao consumidor amplo fechou com 10,06%, o maior número desde 2015 e acima do esperado pelo governo. A alta dos preços foi impulsionada pelo aumento dos transportes e de energia elétrica. Reduzi bastante.
tentar reduzir as compras, conta de luz, que também aumentou. A reclamação do senhor Alexandre é a mesma da maioria dos brasileiros. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2020, mostrou uma inflação acumulada de 10,06% no ano passado, a maior desde 2015, e bem acima da meta estipulada pelo governo, que foi de 5,25% ao ano. Esses dois dígitos, eles assustam a inflação de 10,06% no acumulado no ano. No entanto, quando a gente olha para dentro do IPCA, que é uma cesta de bens e serviços, a gente fica ainda mais assustada porque os preços que tiveram maior elevação são preços de subsistência da população. Entre os campeões do aumento de preços, o transporte ocupa o primeiro lugar, influenciado pela alta da gasolina, que chegou a quase 50% ao longo do ano, seguido pela habitação, em especial pelo preço da conta de energia elétrica e gás de cozinha, e da alimentação. Na alimentação, a inflação pesou no bolso do consumidor. O cafezinho, por exemplo, chegou a aumentar 50% no ano de 2021. O açúcar aumentou 48%. Assim como a questão climática acabou trazendo o encarecimento do preço da energia elétrica residencial, que mostrou uma inflação um pouco acima de 21% em 2021, a questão climática também acabou atrapalhando em algumas culturas, em safras de grãos. E aí isso se refletiu principalmente no preço daquele cafezinho que a gente toma todo dia. Segundo especialistas, a melhora dos preços deve chegar no segundo semestre deste ano, mas claro, dependendo de alguns fatores como o clima. Enquanto isso, muitos brasileiros, como o Alexandre, buscam por itens mais baratos e outros até recorrem a trabalhos informais para complementar a renda. Parte da população que tem condições corre para a informalidade para tentar garantir pelo menos a compra do mês. Estamos de volta e vamos agora a Brasília, onde está Rodrigo Salles, que, entre outras notícias, traz matéria sobre redução da quarentena. Rodrigo, boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Reinaldo e Yara, e a todos que nos acompanham aqui no Canção Nova Notícias. Vamos para as informações. A partir de agora, o isolamento de casos leves e moderados de Covid-19 terá um novo prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito ontem durante coletiva de imprensa. Esta é a 4ª atualização do Guia de Vigilância Epidemiológica de Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou a redução do tempo de quarentena para pacientes com Covid-19, de 14 para 7 dias. De acordo com a pasta, a medida vale para casos leves ou moderados. Segundo as novas regras, a pessoa poderá realizar um novo teste já no 5º dia de isolamento social, caso não apresente nenhum sintoma respiratório, febre ou esteja sem fazer uso de medicamentos há 24 horas. Com o resultado negativo, poderá sair do período de quarentena, mas sem deixar o uso de máscaras. As recomendadas para estes casos são as do tipo N95 ou PFF2. A decisão foi tomada com base nas experiências dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ao 10º dia ele estiver sem sintomas respiratórios, sem febre, sem uso de medicamento antitérmico e há pelo menos 24 horas, não é necessário testar para o isolamento e ele sai do isolamento no 10º dia e, como sempre reforçamos, deve manter as medidas, as chamadas medidas não farmacológicas. A medida começou a ser debatida com mais profundidade depois que hospitais e centros médicos brasileiros implementaram a redução das quarentenas, permitindo o retorno antecipado de profissionais de saúde aos postos de trabalho. Na semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou uma resolução reduzindo de 2 semanas para 5 dias o período mínimo de isolamento recomendado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que a Ômicron causa um número maior de casos, mas que ainda não há dados sobre o aumento de mortes por causa da variante. Na avaliação de Queiroga, um dos pontos que agilizou a redução do tempo de quarentena foi o avanço da imunização no Brasil. O ministro destacou que há vacinas suficientes para cumprir todo o cronograma da pasta e garantiu que o mesmo ocorre quanto a medicamentos
medicamentos e equipamentos para tratar pacientes com Covid-19. Nós estamos nos preparando para ampliar algumas políticas, como, por exemplo, a política de testagem. Até o final do mês, a gente vai distribuir, no mínimo, 28 milhões de testes. É necessário que haja a rastreabilidade, se faz o teste, se informa o resultado, se faz o isolamento. Então, é uma política que tem que funcionar de maneira sincronizada. A Petrobras anunciou na tarde de hoje que fará novos ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras. Os novos valores passam a valer a partir de amanhã. Segundo a Petrobras, os aumentos foram para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem risco de desabastecimento. Consolidado como um dos principais meios de entretenimento no Brasil, o serviço de streaming virou um grande produto audiovisual. Bom para quem gosta de filme e melhor para os produtores. A estimativa é que o setor movimente no país mais de R$ 1 bilhão em 2022. Um bom filme, um balde de pipoca em um dia chuvoso. Parece o cenário perfeito, não é? Quantos de nós esperam o dia inteiro para chegar em casa, ligar a TV e descansar? Eu assisto um filme, um episódio de alguma série que eu estou acompanhando todos os dias. Já faz parte da minha rotina. Então, para a gente é um momento não só de descanso, de relaxamento, esquecer um pouco o trabalho, a rotina, mas também é um momento em família. Para que isso aconteça, existem os streamings, que são plataformas de tecnologia de transmissão audiovisual. E não há dúvidas que com a pandemia houve aumento desse tipo de serviço. Atualmente, o Brasil é o segundo país que mais consome streaming no mundo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Finder, cerca de 64% da população brasileira assina alguma plataforma. Ou seja, são mais de 18 milhões de assinaturas. No serviço de streaming você pode colocar o conteúdo que você quiser, a hora que você quiser. Então, essa facilidade, né, para muitas pessoas que foram para casa, foram para, de repente, para uma lógica de home office ou tiveram que viver em família mais intensamente durante esse período, é confortável você poder escolher o momento que vai ver o seu programa ali. O crescimento no primeiro semestre de 2021 foi expressivo. Nas lojas digitais de aplicativo, no ranking dos 5 mais buscados na categoria de entretenimento, 4 são de streamings de vídeo. Os números representam um aumento de 300% em relação a 2019. Existe um consumo muito grande por esse tipo de conteúdo. E esse consumo acontece por um motivo muito específico. As pessoas estão procurando por histórias. Desde que existe uma sociedade, desde que o ser humano se organiza em sociedade, ele procura por ouvir boas histórias. A experiência do cinema é uma experiência muito completa em termos de percepção do imaginário, né? Em termos de enriquecimento cultural. Porque você tem ali uma espécie de bomba de sentido, né? Uma espécie de bomba artística, onde várias linguagens estão trabalhando juntas para contar uma história. A reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que aconteceu no último domingo, teve um grande número de abstenções. Dos 340 mil inscritos, apenas 112 mil compareceram no primeiro dia de reaplicação da prova, o que representa um total de 68% de ausentes. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela aplicação da prova. O segundo dia de provas está programado para o próximo domingo, 16 de janeiro. A gente volta com vocês. Agora a gente vai falar sobre saúde, especificamente sobre a obesidade. Um dos problemas de saúde mais graves para enfrentar, segundo a Organização Mundial de Saúde. E em 2025, a estimativa é de que mais de 2 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso. A obesidade é uma doença crônica que pode ser causada por diversos fatores. De acordo com o mapa da obesidade, quase 20% dos brasileiros sofrem com o problema. O maior e melhor método e mais usado no momento para a classificação da obesidade é o índice de massa corporal, que é uma conta que nós fazemos considerando o peso em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado. Quando esse resultado apresenta-se maior que 30, consideramos o quadro de obesidade.
A obesidade também aumenta o risco para o desenvolvimento de diversas doenças. Que geralmente vem acompanhada, associada às outras alterações metabólicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, síndrome do ovário policístico, alguns tipos de câncer. No caso de Anadir, começou com uma depressão que mudou seu estilo de vida. A gente fica sedentária, a gente não sai. E aí, quando você não sai só comendo, e assim eu fui ganhando peso e cheguei nos 136 quilos. Ao contrário do que muitos acreditam, a facilidade de ganho de peso não está atrelada apenas à má alimentação, mas também, em casos mais raros, a alterações hormonais. Temos associado a essas alterações e também a predisposição familiar ao ganho de peso, alguma alteração hormonal, que poderia ser o caso, por exemplo, do hipotiroidismo, o caso do Cushing. Nesses casos, deve-se tratar a causa hormonal para controlar o ganho de peso. São tratamentos relacionados ao problema específico. Por exemplo, o hipotiroidismo, o paciente precisa tomar todos os dias, através de comprimidos, aquele hormônio que no momento a tireoide dele não está funcionando. Além disso, o próprio excesso de peso pode desencadear problemas hormonais. A obesidade leva a algumas alterações hormonais, como, por exemplo, síndrome do ovário policístico, que são resultados da obesidade, mas formam um ciclo vicioso. Seja qual for o caso, a prevenção ainda é o melhor remédio. Que as pessoas se revejam do ponto de vista de hábitos, né? Se a alimentação está saudável ou não, se a atividade física naquele momento é possível ser feita. Agora vamos mudar de assunto, vamos até o interior de Pernambuco, onde fiéis e devotos participaram da festa de Nossa Senhora do Bom Conselho e homenagearam o Frei Caetano de Messina, conhecido como o Missionário Gigante, por sua ação missionária no Brasil. Olha, a Prefeitura do município de Bom Conselho instituiu o 9 de janeiro como o dia dedicado ao religioso, fundador do Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. A festa na cidade pernambucana de Bom Conselho, no último dia 9 de janeiro, mobilizou centenas de moradores que participaram de celebrações campais, com peças de teatro, shows musicais, em homenagem a Frei Caetano de Messina. Frei Caetano nasceu na Itália e foi missionário franciscano no Brasil no século XIX, quando fundou um colégio católico. Em 1860, o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho emprestou o nome à vila de Papacaça e depois município de Bom Conselho. O colégio foi responsável direto pela formação intelectual e educacional de várias gerações. As homenagens aconteceram no túmulo do religioso e na igreja, durante a missa, com o hino em homenagem ao fundador do Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. Estamos aqui em Bom Conselho, em nossa casa-mãe, onde tudo começou, há 169 anos. E estamos celebrando o Tríduo Missionário em honra a Frei Caetano de Messina. Um momento de fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Reinaldo, você é daqueles que demora para se desligar da rotina? Não, eu me desligo rapidamente para descansar um pouco a mente, depois de um dia de trabalho principalmente, né? Então, Reinaldo, olha, neste mês de férias, muitas pessoas buscam lugares e atividades para descansar. Pois é, Yara. Uma das opções é procurar um ambiente arborizado e apreciar a natureza. A água corre e os passarinhos avisam que estão por ali. E o vento leva as lavandas de um lado para o outro. Essas belezas estão no Contemplário, localizado na pacata cidade de Cunha, interior de São Paulo. O lugar de natureza sem igual faz jus ao nome. É um ambiente de natureza onde as pessoas possam contemplar essa natureza, relaxar, se desconectar. Não tem sinal de celular, é só o barulho dos passarinhos, das abelhas, o vento. Contemplar, ato de olhar com admiração, de refletir profundamente. Em meio à agitação do nosso dia a dia, quem não gostaria de sair da rotina e contemplar a natureza? Depois de
uma semana cansativa, né? De um ano pesado aí, cansativo. Então nós viemos curtir um pouquinho a natureza, descansar, né? Namorar um pouco. Com tantas realidades que vivemos nesse período de pandemia, Dona Maria das Graças resumiu essa temporada de descanso em uma palavra. Gratidão a Deus, por Deus estar me proporcionando esse momento aqui. De estar passando, passeando, conseguindo passear, conseguindo ainda com máscara, mas vivendo, né? O Contemplário conta com uma área de plantio de aproximadamente 30 mil metros quadrados de lavanda. Além de colorir o ambiente, essas plantas são utilizadas como principal base de seus produtos artesanais. A espécie que é cultivada aqui é a lavandula dentata, também conhecida como alfazema, então também é a mesma espécie de lavanda. Ela funciona mais para combater o estresse, o fundamento dela, né? A gente tem aqui tanto o aromatizador spray, né, para a pessoa perfumar sua casa, o de vareta, que fica exalando pelas madeirinha, as águas de lençol, que é bactericida, fungicida, pois o hidrolato da lavanda é um tônico, né? Então ela é bem natural. Então a pessoa chacoalha, joga em cima das cobertas. E uma curiosidade, o aroma das lavandas não vem de suas belas flores azuis, mas sim das suas folhas verdes. O jeito é levar um pedacinho desta calmaria para a agitação da cidade grande. A gente leva para ficar calminho em São Paulo, porque aqui é tranquilidade. Chega em São Paulo, é estresse. Então vamos ver se funciona lá. Que lugar maravilhoso para espairecer e descansar a cabeça, né? Vamos aos últimos destaques de São Paulo e Brasília com Danusa e Rodrigo. E a gente se despede de São Paulo com uma notícia que nos enche de alegria e de esperança. É que uma mulher de 28 anos deu à luz a quíntuplos em uma maternidade aqui em São Paulo. E a Nick Pieira de Cássia já é mãe de 2 filhos, de 5 e 3 anos de idade. Os bebês que nasceram ontem se chamam Isabela, Madalena, Helena, Henrico e Ravi. Parabéns a toda a família. Uma boa noite a todos e até amanhã às 9h30 da manhã no Canção Nova Notícias, primeira edição. Também vamos nos despedindo, não sem parabenizar o florescimento dessa família em São Paulo, com mais 5 bebês. Saúde para todos neste lar e, naturalmente, um brinde à vida. Deus inspire essa família a viver a alegria da chegada dessas crianças e que a Virgem Maria passe à frente com bênçãos e proteção sob o seu manto sagrado. A gente fica por aqui, amanhã a gente se encontra. Boa noite. Obrigado, Rodrigo, Danusa, um bom fim de noite para vocês. Olha, é a multiplicação da vida. E defender a vida, a dignidade humana, comunicar esperança e os valores da família são assuntos muito importantes que a Canção Nova leva diariamente até a sua casa. Sócios e benfeitores, mantém esta obra que ajuda a transformar a vida de tanta gente, tantas famílias. Vejam só, estamos com 29% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. Desde já, o nosso muito obrigado por sua fidelidade e comprometimento com a Canção Nova. Gara, você tem algum problema dentário? Bom, já tive e precisei usar aparelho, inclusive. Pois é, milhões de brasileiros já passaram por algum problema desse tipo ao longo de sua vida. Alguns casos se tornam tão graves que a pessoa chega a perder os dentes. Mas quando a solidariedade entra em ação, até problemas complexos podem ser resolvidos. E o melhor, deixando um belo sorriso. Diz o ditado popular que rir é o melhor remédio, mas em tempos de pandemia ficou mais difícil ver os sorrisos, se bem que para a Débora o melhor era escondê-los. Porque ficou muito feio os meus dentes, entendeu? Ficou muito arcado e eu tinha muita dificuldade de comer. E aí, assim, teve uma certa discriminação, né? O problema era na gengiva, o que causou amolecimento dos dentes e uma consequente perda total. Mas os sofrimentos iam além. Eu tive muita depressão, né, com essa questão do dente, assim, porque era muito dinheiro. Mesmo que eu vendesse o carro e tudo mais,
não daria para eu fazer nem metade da boca, né? Segundo uma pesquisa nacional de saúde feita pelo IBGE em 2019, dos 162 milhões de brasileiros acima de 18 anos, 34 milhões perderam 13 dentes ou mais. Pior, 14 milhões perderam todos. Para isso não acontecer com ela, um encontro mudou tudo. Uma amiga minha que veio cobrir matéria em Campos do Jordão me falou do Dr. Adriano Iglesias. Aí eu falei com ele e aí ele viu e graças a Deus ele fez para mim. A Débora estava sem solução para o caso dela. Ela estava muito angustiada, sofrendo mesmo. Foi aí que a Débora chegou até mim com essa demanda de última tentativa. Foi o que eu senti nela, sabe? Ela estava muito desamparada. A saúde bucal dos brasileiros tem melhorado, muito pelo empenho de profissionais apaixonados, como o Adriano, dentista há 20 anos e pesquisador de técnicas inovadoras como a Full 2D, onde com 2 sessões, muitos problemas encontram solução. Existe um jeito, sim, da pessoa conquistar o sorriso dos seus sonhos, como o caso da Débora. Envolve implantes, regeneração óssea, tratamento gengival e reabilitação de dimensão da altura, dimensão vertical, para quem não sabe, é a altura da boca. Muitas vezes a pessoa perde essa altura e o rosto cai, né? Fica com aquele rosto murchinho, né? Trazer de volta a estética facial do paciente. Isso é uma delícia de fazer. Do encontro dos dois surgiu um bonito ato de solidariedade. Afinal, a Débora precisava custear um tratamento de mais de R$150 mil, algo inviável. Mas não foi por isso que a vida dela deixou de mudar, não. Na dedicação diária e no amor à profissão do Dr. Adriano, as coisas tomaram um novo rumo. Para ele, mudar a vida das pessoas faz parte da sua motivação e realização profissional. Eu atendo vários pacientes assim, dentro do possível. Eu fico muito emocionado de poder propiciar isso para algumas pessoas, no caso da Débora, que eu não a conhecia, mas hoje eu gosto muito dela, e poder trazer esse tipo de sensação de autoestima, de prazer da boca, que é um problemão para ela, para eles. E para mim é uma solução simples, porque eu posso fazer. Então, eu dedico, sim, uma parte do meu tempo para fazer o que eu posso. Segundo o estudo do Instituto do Coração, 45% das doenças cardíacas e 36% das mortes por problemas cardíacos estão relacionadas às infecções bucais não tratadas. É por isso que o Adriano abre espaço para salvar vidas como a da Débora. Foi um renascimento, né? Porque você poder voltar a comer tudo que você quer, voltar a ter a estética do dente, simplesmente, sem ao menos me conhecer, ele falou, eu faço. Porque ele tem muito amor naquilo que ele faz, né? Minha maior motivação é ver o resultado final. É ver no olho do paciente a emoção de ter o melhor tratamento possível, posso dizer, o melhor tratamento que a odontologia mundial pode oferecer. Mas que bacana esse trabalho do dentista Adriano, levando esperança, resgatando a autoestima das pessoas, transformando a vida dessas pessoas e levando beleza, né, Yara? Isso é belíssimo, né? E nos traz esperança de dias melhores, não é mesmo? Que bom. Parabéns ao doutor Adriano. Siga o nosso endereço no Instagram, @CN Notícias, e não perca nada sobre o que é notícia na igreja, no Brasil e no mundo. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e logo depois PHN ao vivo. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.